Pai Santo, graças te rendemos pela tua bondade, graças te rendemos pelo privilégio de nos reunir aqui, através desse instrumento, gente de norte, sul, leste, oeste, desse Brasilzão, e a gente poder se reunir aqui para em volta da tua palavra. Quero te pedir, ó Santo Espírito de Deus, o Senhor que sonda os nossos corações, que está aqui, que trabalha aqui, que fala aqui, mas também fale ao coração de cada um que nesta noite para a gente junto estudar e meditar na tua palavra. Nós queremos rogar a tua bondade, a tua direção sobre as nossas vidas. Ó Deus, firma os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. E ó Deus, dá alegria ao teu povo, dá que nós possamos estarmos despertados para te servir na grandeza do teu santo nome. Assim nós te pedimos e te adoramos e te bendizemos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, 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 amém. Muito bom, temos um grupo maravilhoso aqui de irmãos, bem-vindos a todos, e nós podemos então abrir a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós vamos dar continuidade ao que nós falamos na semana passada. Se você que não participou ou quer lembrar, você pode ir lá no YouTube, na nossa página lá, Eleazar Duarte, e você pode ir lá. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajuda nisso. E você pode ouvir todos os nossos outros estudos. Esse é o nosso 10º estudo. Então, abra a sua palavra aí na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo de número 21. Leiamos a palavra de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos ler até aqui o versículo de número 21. Notem que no texto que a gente pega aqui, começa o texto com a expressão portanto. Ora, toda vez que você encontrar expressões assim, quando começar um versículo, você já sabe que esse portanto vai se remeter ao que aconteceu anteriormente. Nós vimos na semana passada, na quarta-feira, a gente viu que nós precisamos andar aqui neste presente século mal. Jesus, lá na oração sacerdotal, em João 17, tem oração: Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Né? A gente está no mundo, Jesus não roga para que a gente saia do mundo, não adianta, a gente está aqui. E como é que a gente anda neste mundo? Essa é a preocupação de Paulo aqui na segunda parte da carta de Paulo aos Efésios. Já falamos sobre isso. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o final do capítulo 3, fala daquilo que a gente deve saber, conhecer, perceber, entender. Aqui dentro está gravado, é nosso, aquilo que Deus conquistou, aquilo que Deus pensou, como Deus planejou, quem somos nós, onde nós estamos assentados em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. Nós somos o corpo de Cristo. Ele fala da igreja, nós somos a igreja, onde ele é o cabeça, e nós somos partes desse corpo. Esse corpo, ele tem um poder especial
porque ele está em Cristo Jesus. Estamos não consigo falar. Estamos alicerçados, estamos enraizados, estamos grudados em Cristo Jesus na igreja. Ele é o cabeça e nós membros do seu corpo. Esta igreja maravilhosa. Como é que a igreja, isto é, como que eu e você, nós temos que andar neste presente século mau. Capítulo 4 até o final, Paulo está falando sobre isso. No capítulo 5, que nós começamos na semana passada, ele começa a dizer que nós devemos andar em amor, andar em Deus, ser de imitadores de Deus, participar do Senhor, ser como o Senhor Jesus Cristo. E quando a gente ama, nós andamos como filhos da luz, porque Ele é a luz, nós somos filhos dele, filhos da luz. E como filhos da luz, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque aquilo que a gente fala pode vir a ser bênção ou pode vir a provocar impiedade maior. Então, no capítulo 5, ele fala isso no início, que nós tratamos sobre isso. Gente que fala o que não presta, aquilo que convém, e vai nessa sequência de perda, vai nessa sequência de perdição, né? E aí Paulo está dizendo, então cuidado com aquilo que você fala e cuidado com aquilo que você pratica. E tem certas pessoas que têm que entender que não dá para servir a Cristo e viver na prática deliberada da imoralidade. Não dá para servir a Cristo e viver na prática deliberada da idolatria. Não dá para servir a Cristo e viver na prática da prostituição, das impurezas, de todas as ordens, né? Não dá para servir a Cristo e viver na prática deliberada da bebedice, da esbórnia, enfim, não dá. Né? Cristo morreu por nossos pecados. Não dá para a gente querer ser de Cristo e viver ainda nos pecados. Pode até ser que você peque, pode até ser que eu peque, e não há homem que não peca. Mas o cristão não quer pecar. E quando peca, geme. Porque o Espírito que habita nele é santo. E ele é santo e ele nada tem de pecado, nada tem das trevas. Em Cristo não tem nada das trevas, nada, nenhuma parte. Ora, nós somos filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Temos que andar como filhos da luz. Versículo 8, vimos isso na semana passada. E aí os frutos da luz, bondade, justiça e verdade. Isso é o fruto da luz. Ora, se o fruto da luz é bondade, o que produz as trevas? Maldade. Se o fruto da justiça, ou da luz, é justiça, o que as trevas produzem? Injustiça. Ora, se o fruto da luz é verdade, o que o ministério e os filhos da desobediência, os filhos produzem? Mentira. Mentira. Interessante que lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, que fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda piedade e justiça, contra os homens que detêm a verdade. Né? São homens que seguram a verdade para a verdade e deixam passar a injustiça. Entende isso? Lá vem a verdade e lá vem a mentira. E aí os homens param a verdade, detêm a verdade e deixam passar a mentira, deixam passar a injustiça. Isso é fruto das trevas. Então aquilo que é verdade, aquilo que é luz, aquilo que é maldade, aquilo que é justiça, justiça. Não dá para titubear nisso. Andar como filhos da luz agrada a Deus. Esse que é o propósito de Deus. E aí, terminamos na semana passada, aqui, no versículo 13, quando ele diz, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E aí há um apelo do versículo 14, que diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse é Paulo fazendo um grande apelo. Um apelo para a igreja, um apelo para mim, um apelo para você.
Um apelo para aquele que se diz luz, ou se diz crente, se diz amado de Deus, se diz salvo. Ele está fazendo um grande apelo. Preste bem atenção, e eu mencionei isso, eu quero só refrisar. Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Olha que coisa impressionante. Em outras palavras, você vê a igreja, ou você vê muitos crentes, muitos que se dizem filhos da luz, mas eles estão misturados e vivem como longe da luz. Vivem praticando aquilo que a luz não pratica. É disso que Paulo está tratando e preocupado com a igreja de Éfeso, mas também isso se aplica para mim. Para você, para nós, para a igreja do Brasil. A igreja do Brasil precisa acordar. Não dá para a gente dizer que ama Jesus e cantar louvores nos cultos e no quartinho, no secreto, naquilo que você pensa que ninguém está vendo. Você vive uma esbórnia, você vive uma hipocrisia. Não dá. E aí, Paulo, é como se uma igreja, é como se um crente, mas não, é mais assim. Já viu aqueles filmes? Esse dia para trás estava assistindo um filme que parecia que botaram uma pessoa viva dentro de um caixão. Só que dentro do caixão já existia um morto. Então, ela foi no filme. Ela foi desmaiada e ela foi colocada dentro do caixão. E dentro do caixão tinha uma pessoa morta. E ela está lá desmaiada. De repente ela acorda. Ela acorda no caixão e do lado dela uma pessoa morta. Então ela entra em crise. Olha, parece que a igreja está na mesma situação. Tem fama de que vives, mas está morta. Olha lá em Apocalipse, quando Jesus fala isso. Olha para uma determinada igreja. Vocês têm fama de que está viva, mas você está morta. Olha aqui Paulo falando de uma maneira assim, olha igreja, desperta, olha crente, olha você que nasceu em lar evangélico, você que já trabalhou, você que já foi muito, mas de repente a vida, as circunstâncias, as lutas, as barreiras, os espinhos, as preocupações com as coisas dessa vida, tanta coisa, né? Preocupação com o filho, ganhar dinheiro, comprar isso, comprar aquilo outro, viajar, estudar, enfim, tanta coisa para a gente se preocupar, e de repente a gente vai se preocupando com tanta coisa desse mundo, e a gente vai esquecendo daquilo que é fundamental, e a gente vai como que entrando numa certa letargia, e sem querer, querendo, o coração vai enchendo com outras coisas, e daqui um pouquinho a gente está dormindo em berços esplêndidos, a gente está assim, a gente gosta de Jesus, a gente fala de Deus, a gente fala do amor, a gente até pensa, de vez em quando vai ao culto, de vez em quando vai na igreja, de vez em quando lê a Bíblia, a gente até pensa, mas está ali dormindo. A palavra é essa: desperta, ó tu que dormes. Então, aqui tem uma verdade dura. Ele está falando de uma pessoa que está viva, e uma pessoa morta. E ele está falando de que uma pessoa viva pode adormecer de tal maneira que ela está ali com os mortos. E ela faz a mesma coisa que os mortos fazem. E ela pensa da mesma maneira como os mortos pensam. Entende a figura? Claro que você entende. O que Paulo está desafiando a gente é para a igreja dizer: acorda. O tempo está passando. Há muita coisa para ser feita. Você não pode ficar por aí sendo luz, sendo filho da luz, sendo crente, que tem a marca do Espírito na sua vida. Você não pode ficar por aí como não tem o que fazer, querido. Não é? Não. Não. Desperta. Reavives o dom de Deus que há em ti. Acorda. Abre-te
e deixa Deus em Cristo entrar, encher plenamente o seu coração. E é sobre isso que os versículos seguintes continuam. Por isso que Paulo continua dizendo, portanto, para quem ele está falando? Ora, para aquele que quer estar desperto, para aquele que quer se despertar, para aquele que quer acordar e sair daquela letargia, não quer mais caminhar com mortos, quer caminhar com vivos. Com quem você anda, com quem você fala, com quem você vive. E aí, a primeira marca que ele vai falar assim, ó, é que você deve andar como filho da luz, mas você deve andar também não como nécio, não como tolo, não como uma pessoa insensata. Você deve andar como sábios. E aqui Paulo está usando essa expressão, olha, não andeis, vede como vocês andam, prudentemente, não como tolos, não como nécios, e sim como sábios. Interessante, porque a expressão que ele vai em seguida é dizer assim, olha, você tem que ser prudente, e preste atenção, você precisa remir o tempo. Remindo o tempo. O que é remir o tempo? É aproveitar o tempo. Porque os dias são maus. Interessante, né? Eu poderia dizer, olha, você tem que aproveitar melhor o seu tempo. Porque o tempo passa e o tempo não volta. É verdade que falamos desse ano 2020, que por causa dessa Covid, muita coisa parou, né? Tudo parece que está assim em certa estagnação. Então a gente fica pensando, mas esse tempo não volta mais. Nunca mais haverá um 2020. O tempo está passando. Você que está comigo aqui, talvez você lembra quando você era criança. Esses dias passados eu estava tentando lembrar que há 15 anos atrás eu estava fazendo lá os meus 40 e aí fiquei tentando fazer uma comparação com os meus primeiros 15 anos de vida. Aí, né, eu tenho a Alice, que tem 5 aninhos, pô, tem 5, daqui a 10 ela vai fazer 15 anos, e aí você vai pensar assim, 15 anos é uma data assim bastante... que está no imaginário, né, das pessoas. Gente, já passou tantas vezes 15 anos na minha vida, 15 anos, depois 30, depois 45, já eu estou para lá de Bagdá. Não é? O tempo passa, o tempo voa. Não é? E a nossa vida, como diz Tiago, é como uma leve neblina, é como uma folha, passa rápido, meu amado, passa rápido. Por isso que a gente não pode ser como tolo, a gente tem que remir o tempo. O que eu quero dizer remir o tempo? Aproveitar o tempo. Aproveitar essa dádiva que Deus deu para nós. Aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo para quê? Apenas para os nossos próprios prazeres ou para a gente poder também compreender qual é a vontade de Deus? O tolo desperdiça o seu tempo. O tolo desperdiça o tempo. O sábio anda prudentemente e aproveita o tempo. Aproveita, querido. Um dia, para nós, o tempo vai acabar. Quando é que o tempo acaba para nós? Tem duas possibilidades. Ou quando a gente passa dessa para outra vida, isto é, quando a gente morre. Porque quando a gente morre, o corpo volta para a terra, para o pó, como era, e a alma e o espírito volta para Deus, que o deu. Quando a alma volta para Deus, Deus é eterno. Você muda de dimensão, você sai daquilo que é temporal e passa para aquilo que é eterno. E eternidade é a ausência de tempo. Eternidade não é um tempo longo que passa devagarzinho, não. Não. Eternidade é onde o tempo não controla, o tempo não domina, o tempo não existe.
Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, eternidade. Então nós só temos um tempo para gastar o tempo, nesse tempo, né? Então você tem que aproveitar. Você tem que aproveitar para usufruir cada momento com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, no seu trabalho. Faça o melhor. Você não controla o tempo, você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. E não preciso de Covid para tirar minha vida. Nós não sabemos. Então nós podemos aproveitar, porque o dia de amanhã não nos pertence, o amanhã não nos pertence. Nós só temos o tempo de hoje, o tempo da agora. Por isso que, olha, seja sábio, acerte com quem você tem que acertar, conserte. Interessante que essa questão de morrer é muito trágico para nós brasileiros. E a gente até tem um costume, quando alguém está muito ruim no hospital e está desenganado, ou vai morrer, ou tem lá aquele laudo difícil, a gente chega lá e fala para a pessoa, a gente fica se enrolando, e vai lá no hospital, ou vai na casa, e diz, não, mas quem sabe, vamos orar, Deus pode. Gente, a gente tem medo de dizer para a pessoa assim, fulano, deixa eu te contar uma coisa, é meio difícil, mas deixa eu te contar. Arruma a tua casa. Arruma a tua casa. Acerte-se com os teus familiares. Peça perdão para quem tem que pedir. Arrume a tua casa. Porque você vai partir. O teu tempo, está acabando. Mas você ainda tem tempo para se acertar com Deus, se acertar com a tua família, se acertar com os teus negócios, organizar a tua herança, se é que você vai deixar a herança, para não dar briga depois. Você pode organizar a tua casa. Você pode se acertar com Deus. Não, a gente acha que saber que vai morrer é uma tragédia. Bom, pode ser uma tragédia se você não quiser aproveitar o tempo que te resta. Mas o problema é que ninguém sabe quanto tempo nos resta. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, nem você pode estar saudável e você não sabe quanto tempo tem de vida. Eu não sei. Uma coisa nessa Covid a gente viu, é que a morte, a ideia da morte, o medo da morte, principalmente por causa da Covid, isso veio, né? Isso veio à tona, isso veio. Até teve aquelas pessoas mandando áudiozinho, reproduzindo áudio de uma senhora, fulana, graças a Deus, avisa aí que tá tudo bem. Fulana de tal, não tá com Covid não, ela tá com dengue hemorrágica. Como se dengue hemorrágica fosse menos assustador do que a Covid. Então, mas aí a ideia da morte ela está muito presente. Mas não é a única maneira. E quem sabe a gente, aproveitando e tendo esse medo, a gente pode pensar assim, opa, deixa eu acertar minha vida. Deixa eu acertar minhas contas com Deus. Deixa eu me acertar minhas contas com meu irmão, com a minha irmã. Remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque o tempo nós não controlamos o tempo. Nós gostaríamos, mas não controlamos. Os dias são maus. Aproveita, cuidado. Se os dias são maus, aproveita para você compreender. Versículo 17. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. O insensato, ele não se preocupa com o tempo, não anda prudentemente, não remindo o seu tempo, não aproveitando o tempo. Ele vive a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Está levando, nem está aí, nem se preocupa, e de repente, perdeu-se, tudo acabou, porque não aproveitou cada instante que a vida foi nos dada. E também as pessoas não procuram compreender qual a vontade do Senhor. Deus tem vontade, Deus tem querer, Deus tem um plano, Deus tem o propósito e Deus sabe o que é melhor, porque Ele vê antes, durante e Ele vê o depois. Então Deus sabe todas as coisas. E se eu compreendo qual é a vontade de Deus, se eu compreendo a vontade de Deus, eu sou sábio. Essa é a ideia. Prudentemente. Descubra qual é a vontade de Deus para a sua vida. Lute, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
naquilo que te compete, opa, seja sábio, prudente, não tolinho. Sobre essa questão de nécio, prudente, sábio, não é? Você podia ler depois Provérbios. Provérbios tem, assim, infinidade de versículos que fala sobre o tolo, o nécio, o que despreza, o insensato e em contraposição, o sábio. E você pode ler Provérbios, pode pegar aí, vai lendo, você vai crescer cada vez mais, né? Lê em família. Então preste bem atenção, porque Paulo está aqui falando, olha, desperta, não é? E anda com sabedoria. Anda como gente sábia, não tola, remindo o tempo. Remindo o tempo. E aí, olha a preciosidade que temos aqui do versículo 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou há brigas, contendas, imoralidades. A palavra dissolução aqui é tudo que o vinho produz. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Falar em vinho, aqui em Colômbia é um lugar que produz muito vinho, mas há uma historinha judaica, que diz que quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que Noé plantou foi uma vinha, você lembra? Isso mesmo, está lá em Gênesis. A primeira coisa que Noé faz é plantar uma vinha. E a vinha produziu uva, e ele pega a uva e ele faz um vinho. E ele pega um vinho e ele vai se embebedar, vai ficar embriagado, caiu lá, ficou até peladão. Tanto é que um dos filhos viu o pai peladão e ficou rindo. E os outros dois vieram e cobriram o pai. E quando o pai volta a si da bebedice dele, ele amaldiçoa Cã. Porque Cã riu da nudez do pai, da embriaguez do pai. Mas olha que coisa doida, Noé, o homem de Deus, sai da arca, salvo, até pensando que ele queria fazer uma festa, resolveu fazer uma uva e aí fazer um vinho e aí se embriagou. Dizem essa historinha judaica, essa lendazinha, que quando Noé plantou a vinha, diz que o diabo veio e falou assim, ô Noé, dá trabalho demais ficar regando, deixa que eu rego. Você plantou, eu vou regar, tá bem? Eu vou trazer lá e todo dia eu venho e jogo aqui um borogodó aí para a uva crescer, tá bem? E o Noé, com preguiça de regar, o Noé então fez um acordo. Aí o Canela Fina vinha e regava. Só que em vez dele regar a uva com água, a parreira, né, com água, ele vinha e regou a uva com 4 tipos de sangue de animais. Diz essa lenda. Ele regou com sangue de boi, com sangue de leão, com sangue de macaco e com sangue de... Eita, fugiu agora. Como é que é? De boi. Isso, boi. Ele regou com boi e você vê, e cada um que bebe assume um desses 4 elementos. Então, por exemplo, tem gente que bebe e fica que nem um boi. Fica assim, manso. É aquela pessoa que paga a conta no final. Vira um servo. Quando ele não está bêbado, ele faz qualquer coisa, trabalha, não sei o que lá, blá, blá. Mas quando ele bebe, ele é o cara que paga tudo, ele é o cara bonzão. Depois, quando ele volta ao natural dele, ele vê as lambanças. E, puxa, me endividei, paguei a conta lá no boteco, fiz aquilo outro, eu fiz isso mesmo? Quer dizer, ele vira um servo, mas é um servo descontrolado. O outro animal é macaco, né? Então, é aquele cara que vira um palhaço. É o cara que conta piada, é o cara que brinca, é o cara que pula pra lá, pula pra cá. Né? O cara bebeu, vira alegre, fica pulando de galho em galho. É um macaco, O outro é o sangue de porco. O 4º animal que eu esqueci. É um animal, é porco. Já viu aquelas pessoas? É só beber, o cara se suja. O cara vomita. O cara cai na sarjeta. O cara vira um troço. E o outro é o sangue de leão. O cara bebe, fica feroz, fica macho, fica violento,
fica violento, é o rei, eu sou, deixa comigo. E é o cara que arruma as confusões, é o cara que traz violência para dentro de casa, bate na mulher, bate nos filhos, briga, e assim por diante. É assim. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Combina com essa historieta judaica. E se você prestar bem atenção, cada pessoa dessa questão do vinho e da bebida, não é vinho, mas podia ser qualquer bebida destilada, né? Se embriaga e fica tonto. Qualquer um assume um desses quatro. Você vai na festa, vai numa festa qualquer que a pessoa está bebendo, e aí você começa a ver, ó. Aí você olha assim no canto, logo você vê lá, aquilo ali é um macaco, olha lá, ó. É o centro das piadinhas, ele é o contador de piada. Aí depois, aquele é um boizão, tá lá, ó, moado no canto, serve, paga a conta, não sei o que lá, tal. O outro é aí logo você vê e vê lá um que quer arrumar encrenca, aquele é o leão, o sangue de leão. Ele é violento, ele arruma encrenca, ele quer bater, ele puxa, enfim. E aí de repente você também vê um que sai pelo canto para vomitar, para cair. Eu lembro quando eu não era crente, e eu, na minha adolescência, meus 16, 17 anos, eu bebia pra caramba. A minha comemoração de 16 anos foi tomando um porre de cachaça. O animal que eu tinha era porco, cara, porque eu bebia, pode saber que eu estava vomitando. Eu era muito fraquinho para esse negócio de beber. Eu bebia porque todo mundo bebia. Eu bebia, meus amigos bebiam, eu também bebia. E aí quando a coisa, eu comia lá sei lá, um salgadinho qualquer, uma linguiça maldita, e aí pode saber que eu ia passar mal, que eu ia vomitar na estrada, eu ia ter que nem um porco. Ia ficar lá. Era a minha. Paulo está dizendo que esse é um costume das pessoas. Mas não pode ser um costume de quem anda na luz. O costume de quem anda na luz não é a alegria que vem, buscar a alegria que vem pelo vinho, por Baco, Deus do vinho. A alegria do crente tem que vir na busca da verdadeira alegria, do fruto que vem pelo fruto do Espírito Santo de Deus. A alegria que vem pela presença de Deus. Por isso que aqui no versículo 18, melhor dizendo, diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Esta é a máxima agora. Enchei-vos do Espírito Santo. Esta é a marca de um crente, de uma igreja que está acordada, que está desperta. É ser cheia do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos. E aí nós temos aqui Paulo fala de uma maneira muito fácil, mas a gente às vezes se perde. Tem tanta gente falando sobre ser cheio do Espírito Santo, e aí confunde cheio do Espírito Santo com o batismo do Espírito Santo, e aí confunde ser cheio do Espírito Santo com manifestações de dons, e confunde ser cheio do Espírito Santo com arrupios, confunde ser cheio do Espírito Santo com apenas uma questão de culto emocional. Então você está emocionado, aquele culto foi bom, pastor, aquele culto foi poderoso, então agora eu estava. E aí ser cheio do Espírito Santo parece muito mais uma questão de momento, de ascese, do que aquilo que Paulo está trabalhando nessa carta. Paulo está trabalhando que a gente deve andar. E é interessante, porque preste bem atenção, na sua Bíblia e na minha diz isso. Enchei-vos do Espírito, vírgula, não tem ponto aí, tem uma vírgula. Significa que o versículo 19, 20 e 21 está dentro daquilo que ele está falando. Percebam. Enchei-vos do Espírito, vírgula. E aí no versículo 19 vai ter uns verbos, tudo no gerúndio. Olha, o que é verbo no gerúndio? É aqueles verbos que terminam com NDO. Falando, entoando, louvando, dando, sujeitando-vos. Tudo NDO. Tudo tem a ver com a ideia de uma ação continuada.
uma ação continuada. Preste atenção, querido, porque eu tenho para mim que você, como crente, também quer ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes no início da minha vida cristã, eu ficava agoniado, porque tudo que eu tinha de pessoas espirituais tinha a ver com a maneira pentecostal ou neopentecostal de ser. Um momento de tomada, de uma ascese, de um arrupio. Era tudo que eu tinha e tudo que eu pensava. Então, aquilo só se daria num culto público. Aquilo só se daria no momento em que, sei lá, uma palavra ungida, um cântico abençoado. E aí, naquele momento, então, eu seria tomado, eu estaria assim, cheio do Espírito. Oh, e eu não estou dizendo que o Espírito não nos enche no culto, eu não estou dizendo que no culto abençoado você não está tendo elevo, eu não estou dizendo que no louvor você não está... Não estou dizendo isso. Mas Paulo vai muito mais para o pé no chão, Paulo vai muito mais para aqui, para o nosso andar. Por isso que o verbo está no gerúndio, por isso que a colocação é uma ação continuada. Enchei-vos do Espírito. A ordem é enchei-vos, deixai-vos ser enchidos pelo Espírito Santo. Né? Esse enchei-vos aí tem uma conotação de, se abra e deixe o Espírito Santo te encher. Como é que o Espírito Santo me enche, pastor? Como é que o Espírito Santo está me enchendo e ao mesmo tempo eu estou sendo cheio desse Espírito? Como é que isso acontece? Olha, a resposta de Paulo está aqui no texto. O texto da Bíblia é maravilhosa por isso, querido. E aqui Paulo vai dizer para você como é que você deve ser cheio, ou como é que você pode entrar nesse processo de ser cheio do Espírito Santo e viver do Espírito Santo de Deus, porque você é filho da luz. Não é? Você não é morto, você não está dormindo, você está acordado. Preste bem atenção, porque se você for lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo está dizendo para Timóteo, logo no início do capítulo 1, versículo 6, 7, 8, ele vai dar uma palavra dura para Timóteo, e diz assim, que para Timóteo, que Timóteo deveria despertar o dom de Deus. Reavive o dom de Deus que há em ti. Né? Reavive. Era como se o próprio Timóteo estivesse igual essa cena aqui atrás que nós lemos, dormindo com os mortos. E o que ele diz para Timóteo? Reavives, isto é, desperta, acorda. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, Deus nos tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. Então, aqui ele está dizendo desperta. E a pergunta é, como é que eu posso viver despertado e cheio, dominado, pleno do Espírito Santo? Porque é uma coisa, e aí muitas pessoas estão, não, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser batizado, e luta para ser batizado. E depois que de repente eles se entendem batizados com o Espírito Santo, eles dão uma acalmada na vida. E é lamentável, porque a ordem é enchei-vos e não sede batizado. O batismo é algo que acontece quando você se converte. Quando você é selado, aqui em Efésios, nós já lemos lá no capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim, e depois que você ouviu, tendo nele crido, versículo 13, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Batismo do Espírito Santo é selo do Espírito Santo. Isso significa, você agora foi comprado, você agora é meu, você agora pertence ao reino, você agora está a marca do Cordeiro, você tem o Espírito de Deus. Esse é o selo do Espírito Santo. É isso que nós chamamos de batismo do Espírito Santo. A presença inaugural do Espírito Santo na nossa vida. Bom, a partir do momento que você tem o Espírito Santo e é batizado com esse Espírito, o que você tem? Você tem que ser cheio. Porque você tem que viver a vida cristã. E aí Paulo fala, tem aí uns verbos que eu quero que você lê comigo. Como é que eu devo viver e como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Primeiro está aí no versículo 19. Falando entre vós com salmos. Primeiro verbo falar. Falando entre vós com salmos. Olha que coisa fantástica, porque aqui é o reafirmar de que
usa a tua língua, a tua boca, para aquilo que edifica. Nós vimos lá atrás, aqui mesmo no capítulo 5, que nem palavras torpes, nem chocarrices, nem murmurações, nem conversações inconvenientes, nessas coisas de imoralidade, não deve fazer parte do seu vocabulário, do seu falar. Você tem que parar de falar besteira. Ora, então, quando eu começo a falar aquilo que convém, à medida que eu falo, preste atenção, a expressão é falando. Então, como é uma ação continuada, ó, à medida que eu falo das coisas de Deus, e aí a expressão de Paulo é falando entre vós com salmos. Claro que Paulo não está querendo que você chegue para o seu irmãozinho aí e fale assim, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Ele não quer que você pegue um salmo qualquer e saia declamando. Imagina você sair dizendo, Deus do meu louvor, não te cales. E aí você cita e vai falando, firme está o meu coração. Não, ele não está querendo que você cite, decore simplesmente e fique falando com os irmãos apenas num trocadilho de salmos. Não é isso, não é isso. Mas é que você deve pegar o linguajar do livro de Salmos, você deve pegar o linguajar de quem quer falar com Deus, do linguajar de quem quer adorar a Deus, e você deve pegar o teu linguajar e dizer assim, Senhor, que meu falar seja agradável na tua presença. Que a minha palavra seja palavra de comunhão. Interessante que, veja, o que está no meu falar. Como é que eu converso com o meu irmão? Preste bem atenção, que eu não falo sozinho. O texto diz, falando entre vós. O que está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu estou lutando para manter a comunhão. Eu estou lutando para manter a comunhão. E aí, quando você pensa na igreja, que é corpo de Cristo, então quando você fala assim, eu estou na igreja, eu tenho algum irmão que eu estou com o coração quebrado, eu estou com relacionamento quebrado, eu estou com meu relacionamento quebrado com a minha família, com meu pai, com meus parentes, eu estou com meu relacionamento quebrado com Beltrano, Ciclano. A Bíblia diz, enquanto depender de vós, tende paz com todos. Então eu estou exercitando tudo que depende de mim para ter paz. Veja, o texto, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então eu preciso falar uns com os outros. Eu preciso manter comunhão. Eu preciso desenvolver isso. E eu preciso desenvolver comunhão. E eu preciso desenvolver uma palavra sadia. Eu preciso desenvolver palavras sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Mentira vem do maligno. Eu falo a verdade, falo em amor. Tá certo? Eu vou cuidando daquilo que eu falo, do relacionamento com os meus irmãos. E à medida que eu cuido do relacionamento com os meus irmãos, eu demonstro que sou cheio do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Compreende? Falando. Olha o próximo verbo. Versículo 19 diz, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa boa para a gente fazer isso na igreja, no momento do louvor. O momento do louvor, gente, não é apenas um momento em que a gente prepara para ouvir a mensagem. E muitas igrejas isso que acontece. Olha, agora vamos ouvir os cânticos, porque depois com os cânticos nós vamos nos preparar para ouvir a pregação. É verdade que ao louvar a gente prepara o nosso coração. Mas aqui o louvar é também uma ferramenta espiritual. O louvor é uma ferramenta espiritual para que você seja cheio do Espírito Santo. E para que você demonstre que é cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, à medida que eu louvo de coração, eu estou demonstrando que sou cheio. E à medida que eu louvo de coração, eu estou sendo enchido. Não é? Quantas vezes eu for à igreja, ou você vai à igreja, e de repente o irmão pega lá e começa a tanger um violão, um instrumento, um teclado, o instrumento começa a tocar, e o irmão está lá cheio do óleo, ele está lá cantando, mas você está quebradinho, você está arroz de terceira, você está quirelinha, você está arrebentado, você vem para a igreja, você vem seco para a igreja. Aí de repente a irmã começa a cantar um hino.
A irmã começa a cantar um hino espiritual. Fala minha alma, ó Cristo, fala minha alma. A irmã começa a cantar um cântico, eu sou do meu amado é meu. O irmão começa a tocar e aquilo vai enchendo a tua alma. Aquilo vai enchendo o teu coração, né? Que eu sei que o meu Redentor vive. E aquilo vai enchendo, e daqui a um pouquinho você está cantando, está louvando, está adorando, está bendizendo, está animado, está cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, entoando e louvando de coração ao Senhor. Louvando de coração. Como é que você canta? Imagina que coisa poderosa você pode fazer na sua casa aí, nos momentos solitários. Pode cantar no banheiro, né? De repente, se você não tem uma voz tão bonita, tão afinada, de repente é um urubu cantando. Mas no banheiro, querido, né? Você pode louvar a Deus, você pode se doar. Por isso que os cânticos congregacionais são maravilhosos, porque o cântico congregacional você canta no meio da coletividade, né? E quando você canta no meio da coletividade, não importa se você canta bonito ou se você canta afinado ou desafinado, porque no grupo a tua música, a tua voz some, ou melhor, incorpora. A tua voz pega as vozes dos outros. Então, no meio assim do cântico congregacional, é a hora que eu mais gosto. O pessoal tá lá cantando, tem o pessoal afinadinho lá na frente, né? Tem o pessoal que canta afinadinho, espero que tenha na sua igreja. Então, o pessoal tá lá com a vozinha arrumadinha, com o microfone. Eles têm uma voz afinadinha, mas eu confesso, se tem um irmão cantando o contralto perto de mim e outro do tenor, eu não sei para onde eu vou. Eu me perco. Mas no cântico congregacional, rapaz, eu posso cantar alto, eu posso soltar, porque o que está valendo aí é se eu canto de coração ao Senhor. Aí você solta a sua voz. Que coisa boa, coisa gloriosa. O que Paulo está dizendo? Olha, você quer ser cheio do Espírito Santo? Aliás, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Então você tem que aprender a ter comunhão com seus irmãos, e você tem que ter conversa, falar, mude o teu linguajar, fale como o livro de Salmos, converse uns com os outros, com palavras que produzam edificação. Isso é prova de que você é cheio e que também você está sendo enchido. E quando você fala coisas boas e o irmão fala coisas boas, aquilo enche a tua alma. Aí você diz, nossa, que palavra boa desse irmão, dessa amada, que coisa boa, que enche a tua alma. Você está sendo cheio e você é cheio. Né? É um processo cíclico. Quando você canta louvores ao Senhor, você está sendo cheio e você está mostrando que você é cheio do Espírito Santo. Outra expressão, outro verbo que está aí é o versículo capítulo 20, ou versículo 20, que diz, dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o verbo remete a gente para aquilo que devia ser o nosso reconhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas. E quando eu reconheço que Deus está no controle de todas as coisas, eu dou graças. Pai, obrigado porque a pandemia aconteceu e eu estou aqui falando com os meus irmãos aqui pela internet. Ó. Senhor, eu dou graças porque eu estou com a minha família, com a minha casa. Eu te dou graças, dou graças. Ô Pai, eu te dou graça porque fiquei enfermo. Eu dou graças a Deus por tudo. Quando a gente dá graças a Deus por tudo, esse é um exercício de fé. Esse é um exercício de entrega. Esse é um exercício de dizer, toma conta da minha vida. O Senhor é dono da minha existência. E isso é um exercício. Não é algo que você fale apenas, eu já dei graça, pastor, eu dou graças. E aí você já fala, e o dou graça aqui é quase uma reclamação. Pastor, mas eu sou uma pessoa muito grata, eu dou graças a Deus, dou graça. Ora, mas hoje o negócio não tá bom. Não, o processo aqui é um exercício, é dando sempre, sempre, constantemente, graças a Deus por tudo. Não só pelas coisas boas, mas até por aquelas que se parecem para nós ruins. Os dias são maus
E quando a gente entrega a nossa vida na mão do Senhor, a gente diga, Senhor, eu posso não estar entendendo. Jó é sempre um modelo fantástico para a gente recordar. Mas você lembra que quando Jó perde tudo, perdeu os filhos, todos os filhos morreram numa trágica festa. Todos os seus rebanhos, todo o seu dinheiro, tudo ele perdeu, faliu. Pá! Quando ele chega às notícias e ele está falido, ele rasga as suas vestes e dá uma ação de graças. Ele diz, o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher dele não morreu. A mulher dele ficou viva. E a mulher dele ficou enchendo a paciência dele, dizendo, amaldiçoa a Deus e morre, cara. Deus te abandonou. Você agora está lascado, arrebentado, ferido, maltrapilho. Nossos filhos morreram. Amaldiçoa a Deus. Amaldiçoar é exatamente o contrário de dar graças, de reconhecer que Deus está no controle. Você lembra que a resposta de Jó foi, mulher, nós temos recebido as coisas boas de Deus e não vamos receber as ruins. Dar graças a Deus por tudo significa Deus está no controle. O amor de Deus para conosco é incondicional. Mesmo quando nós somos requeridos por Satanás para ser peneirados. Satanás requereu a Jó. E Jesus diz para nós, e disse para Pedro, que Satanás também requereu Pedro para peneirar. Lembra? Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás te requereu para passar você na peneira. Satanás chegou diante de Deus e falou assim, Pedro aí diz que se diz muito crentão, mas o Pedro aí não aguenta o rojão não. Deixa eu passar ele no crivo, deixa eu passar ele na peneira. E Jesus disse a Pedro que ele orou por Pedro, para que a fé dele, a fé de Pedro, não desfalecesse. Interessante, né? Jesus não rogou e nem, de certa forma, repreendeu Satanás. Sai, praga do inferno. Não. Jesus não fez isso. A oração de Jesus era que a fé de Pedro não morresse, não acabasse. Eu roguei por ti, para que a tua fé não acabasse, não morresse. Você acha que só com Pedro e com Jó que passa, ou você acha que tem certos momentos na sua vida que você também é requerido para ser peneirado? Ser cheio do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que dá graças a Deus por tudo, mesmo na peneira, mesmo nos momentos doídos e difíceis, porque ele está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Enchei-vos do Espírito Santo. Como, pastor? Como eu posso ser cheio? Como eu posso demonstrar que sou cheio? Falando com seus irmãos, tendo comunhão, louvando, adorando, entoando de todo o coração. Não para inglês ver, não só porque todo mundo canta, você canta também. Tá todo mundo levantando a mão, você também levanta. Tá todo mundo dando dois pulinhos, você também pula. Tá todo mundo dando gritinho, você também grita. Não, filhinho, de coração. Você pode estar no meio da muvuca e não estar louvando e adorando de todo o coração. Mas quando você louva de coração, o Pai sabe, o Filho vê, o Espírito é engrandecido e você é cheio dele. Dando sempre graças, reconhecendo que Deus está no controle da nossa existência. E a gente reconhece que Deus é por nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando somos nós peneirados, que a nossa fé não pare, não seja exterminada. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Bem-vindo.
Fique aqui. Por último, o último verbo do versículo 21 é sujeitando-vos. Esse verbo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, sujeitar é considere o outro superior. Considere o outro. Sujeitando-vos é sendo sujeito de, abaixo de. Quer saber se a pessoa é cheia do Espírito Santo? Passa nesse crivo desses 4 verbos. Como é que fala, como é que mantém comunhão, ou se mantém em briga e discussões e separações. Se é alguém que louva ao Deus de coração, se é alguém que dá graças a Deus por tudo, e se é alguém que se sujeita aos outros irmãos. O verbo é no gerúndio, a ação é continuada. À medida que eu ando, eu sou cheio e eu sou enchido. E eu vou demonstrando isso, e eu vou vivendo, e eu vou agradando ao Senhor que é dono da minha vida. Enchei-vos do Espírito Santo. Do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9, Paulo vai... A ênfase é ser cheio do Espírito Santo. Mas agora, Paulo vai pegar o sujeitando-vos uns aos outros, esse relacionamento entre partes, e ele vai tratar, e vai falar sobre família, marido, mulher, vai falar sobre pais e filhos, vai falar sobre patrões e empregados, servos, senhores e servos. Vai falar sobre os relacionamentos, tudo dentro desse sujeitando-vos uns aos outros. Em outras palavras, meus irmãos, é no dia a dia que eu vivo e que eu demonstro que sou cheio do Espírito Santo. Não é nos arrupios dos momentos que eu demonstro que sou cheio, mas é na vida diária. E ao mesmo tempo que eu demonstro, cantando, louvando, exaltando, adorando, dando graças, sujeitando-vos, à medida que eu estou falando, mantendo comunhão com os meus irmãos, eu estou sendo e eu estou demonstrando que sou. A ordem é: você é filho da luz, você é filho de Deus, enchei-vos do Espírito Santo. Deixai-vos que o Espírito Santo inunde o seu ser. Se retroalimentes, né? Viva, circule, creia, adore, exercite a fé em Cristo Jesus. Não pare de louvar, não pare de adorar, não pare de falar, não pare de dar graças a Deus, de reconhecer que Deus está no controle, não pare de reconhecer o seu irmão superior a você mesmo. É um exercício de quebrantamento. Que Deus te abençoe, que Deus inunde a sua alma, que você seja cheio do seu Espírito Santo, que a gente possa ter uma geração de igreja, de crente, que está despertado, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus nos deu o espírito de poder. O Espírito Santo é espírito de poder. O Espírito Santo é espírito de amor. O Espírito Santo é espírito de moderação, de equilíbrio. Então, você que é filho da luz, filho de Deus, selado com o Santo Espírito, não durma, desperte, acorde. Deixa Cristo iluminar você. Seja cheio do Espírito. Siga o roteiro de Paulo. Siga a receita de Paulo. Não permita que alguém quebre a comunhão, mas adore, louve, exalte, bendiga o seu santo nome. Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito do Senhor inunde a nossa vida e o nosso coração. Que bom que você chegou, que você está aqui conosco até agora. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Enchei-vos do Espírito. Esta é a ordem. E essa ordem é para começar e acontecer no dia a dia, não só na igreja. Aí na sua casa, no louvor, na adoração de todo o coração.
Não precisa ser afinado, tem que ser de coração. E o cântico congregacional na igreja ajuda, que é uma maravilha. Reconheça o Senhor, dá graças, agradeça. Pare de murmurar, pare de ter hipocrisia, pare de ter inveja. Reconheça que Deus está no controle e Ele tem o melhor para você. E o melhor para você pode não ser o melhor para o outro do lado, querido. É aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Pai Santo, Pai de graça e de bondade, Senhor, nós pedimos, pedimos, Pai, rogamos que o Teu Espírito Santo venha nos encher. Que nós possamos dizer como Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em nós. E o viver que temos nessa carne, temos no poder do Senhor, para a glória do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ó Deus, inunda o nosso coração, aviva a tua obra, Senhor, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Ó Deus, levanta uma igreja gloriosa, sem mácula, sem defeito, sem ruga. Uma igreja despertada, uma igreja santa, uma igreja pronta para te servir. Faz isso com cada um de nós aqui, para o louvor da tua glória. O que eu te peço agora é que o Senhor visite a cada um dos meus irmãos, cada um de nós, e enche-nos com o teu Espírito Santo, para viver para o louvor da tua glória, porque sem o Senhor, sem teu Espírito, nós não somos e não podemos fazer nada. Ajuda-nos, Senhor. Sustenta-nos, Pai. Assim clamamos, dá-nos uma noite de paz, uma semana abençoada, que esta palavra pode ficar ecoando em nossos corações, para a honra e glória do teu santo nome. Assim clamamos e te adoramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja contigo, que você seja cheio do seu Espírito, que você o busque nessa semana, e busque em cada circunstância da sua vida, no falar, no trabalhar, no ir e vir, no cantar, no adorar. Cante, louve ao Senhor, exalte, mas dê graças, reconheça. Cuide um dos outros, cuide dos seus filhos, cuide do seu marido, cuide da sua esposa, cuide do seu trabalho, faça o melhor, faça para Jesus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Deus te abençoe, fica na paz. Ore por nós aqui em Colombo, na missão Projeto Zero, ore pelos todos os nossos outros missionários, ore por o Senhor nos dar sabedoria naquilo que temos que fazer aqui nessa região e que vidas sejam salvas para o louvor e para a glória do seu santo nome. Fica na paz. Amanhã nós vamos ter pelo Instagram, às 10 horas da noite, o nosso Papo de Missões. Você é bem-vindo. Deus te abençoe. Fica na paz. Obrigado por estarmos juntos. Compartilha, querido. Passa para outro, compartilha. Se você entendeu que foi uma palavra de Deus, bíblica, então compartilhe. Que Deus te abençoe.